Salve, salve, galera. Estamos começando mais uma prosa com hoje, com Darley de Deus Hinterholz. Olha só, a gente treinou aqui, Darley. Não adianta treinar, chega na hora e enrola a língua. Larga pro chefe. Não tem outro jeito, aí tem que passar a bola, deixa comigo. Alemão? Alemão. A mistura de alemão e o de Deus, acho que é português com índio, é a mistura boa ali da região de Criciúmal. Tá louco. Esse galo, velho. E vamos tentar relembrar fatos desse baita goleiro do nosso, eu digo nosso porque eu sou gremista, do nosso tricolor gaúcho, que tanto marcou história, né, Darley? Mas antes, vamos fazer um merchan, né? As pessoas que apostam na gente, o Open Bar, do Paulinho Girardi, nosso grande amigo, o Pool Bar também, o P8 do Wagner Pisolotto, ali de Entre Juiz, e o Posto MD da Xanda e dos nossos amigos ali, que fazem um baita trabalho. Então, vocês que estão passando aqui por Ijuí, estão chegando, passem no Posto MD, passem no Open Bar e cheguem lá no Open, lá tomar aquela cervejinha ou chegar no P8. Mas, agora, retornando para o nosso entrevistado, com Darley de Deus, grande parceiro, que está aqui passando por Ijuí e quis dar um chego aqui conosco, aqui, dar uma conversada. Prazer, Darley. Prazer é meu, agradecer inicialmente o convite, muito honrado, né, de poder estar aqui, de poder bater um papo, conversar um pouquinho, né, e é sempre bom quando a gente tem essa possibilidade, porque às vezes a gente conversa tão rápido com as pessoas, não tem a oportunidade de falar um pouco mais, aprofundar alguns assuntos, ou falar do passado, relembrar bons momentos, coisas da vida da gente que às vezes acabam ficando para trás e as pessoas ficam sem saber. Então, quando a gente tem essa oportunidade, com um pouco mais de calma, tomando uma cervejinha, sempre melhor. E te agradecer de novo aí de coração o convite, né? Muito obrigado. Darley, que bom falar com hoje um deputado federal eleito pelo segundo mandato, né? Secretário de Estado, já também no segundo mandato. Segunda vez, né? Segunda vez de secretário. Mas vamos começar com o Darley de Deus, o goleiro nosso do tricolor gaúcho. Conta pra nós, Darley, tu começou lá em Criciúmal, que time tu começou? Escolinha? Eu comecei a jogar na escola mesmo, no colégio, como a gente diz, né? Desde os meus 7, 8 anos eu já praticava praticamente todos os esportes, joguei os jogos escolares do Rio Grande do Sul, então passei toda aquela etapa de todos que passam pela escola e depois comecei a treinar, comecei a gostar cada vez mais, comecei a jogar com adultos, com 12 anos eu comecei a jogar com adultos no gol e com 14 anos veio a oportunidade de fazer o teste no Grêmio, né? A partir daí aí foi ter tido a sorte, eu digo que tem que ter sorte também, não é só, não, eu sou bom, eu tenho talento, não. Tem muita coisa que às vezes faz com que tu jogue ou não num grande clube, né? Tá no lugar certo, na hora certa, bem preparado para aquele momento, então eu treinei muito todos os dias, cheguei lá, fiquei um mês fazendo testes nas categorias de base do Grêmio, para só depois o Grêmio tomar a decisão de que eu ia ficar. E aí, a partir daí, começou realmente a minha trajetória, a minha vida no Grêmio, né? Muitas vezes as pessoas olham pra gente, vê o cara no profissional, jogando, vestindo a camisa do Grêmio, e acha que foi tudo tão simples, tudo tão fácil, tudo tão rápido. Mas se tu pegar do dia que eu entrei no Grêmio com 14 anos até eu ter a oportunidade de jogar na equipe principal, foram quase 7 anos. Trabalhando diariamente, sol, chuva, frio, calor, com gripe, sem gripe, cansado, não cansado, ou seja, é trabalho. Morava nos alojamentos. Morava na caverna, lá no tempo do Olímpico era caverna, né? Que eram os alojamentos para meninos que vinham de outros estados ou do interior, que não tinham família, não tinha ninguém lá. Então a gente ficava lá, todo mundo, morava 15, 20 meninos no alojamento, da nossa idade de 15 a 14 a 17, tinha um alojamento do lado que era dos juniores, e aí era o pessoal aí de 18 a 20. Então a minha vida foi 6, 7 anos dentro do Grêmio, né? Literalmente morando
dentro do Grêmio, que era dentro do Olímpico lá, e foi a minha vida. Na verdade, eu me criei, me transformei, me tornei o que eu sou hoje, no dia a dia lá dentro do Olímpico. E certamente depois que tu evoluiu, cresceu, tu ia lá, dar uma olhada lá na gurizada, passava no alojamento, dava um conselho, fazem aqui. Na verdade, mais que isso, a gente convivia com eles depois, né? Porque eu lembro quando eu era mais jovem, tiveram alguns atletas que estavam no profissional que iam lá, nos ajudavam, nos davam um carinho, como se diz, né? E para nós que éramos jovens, gurizada, tendo o sonho de ser um dia atleta profissional, chega lá, eu lembro do Lima, centroavante, ter ido lá, tu começa a ver, por exemplo, Gomes, goleiro, alguns atletas que depois subiram também, que nem o Caio, que a gente chamava de Caio Nariz, que é o Caio ali de Bento. Os caras todos iam lá, levavam lanche para nós, alfinete, eu lembro de vários deles subir na concentração lá e dizer, gurizada, vem, chega aí, trouxe X para todo mundo. Coisas que a gente vai lembrando que depois tu faz a mesma coisa, porque tu sabe o quanto aquilo fez diferença naquele momento para tua vida. Claro. E todos os dias, por exemplo, eu acho que eu não perdi um treino do profissional do Grêmio enquanto eu estive morando lá. Diariamente a gente treinava num horário e no outro, quando tinha tempo, a gente ficava vendo o treino do profissional. Olhando, via Mazzaropi, depois via Sidmar, Gomes, todos aqueles caras que passaram por ali antes de mim, pensando, quem sabe um dia eu vou ter uma chance também. Sonhando. Porque eu acho que, cara, qualquer menino ou menina aí hoje que não sonhe com aquilo que quer fazer, não vai realizar. Então, não é diferente comigo, foi a mesma passagem que a maioria dos atletas profissionais que tiveram oportunidade começaram lá embaixo, começaram sem ter certeza que daria certo. Então, eu me sinto realmente uma pessoa abençoada de ter tido, como eu digo, a sorte de ter conseguido. Sim, porque a família toda colorada. Rapaz, a minha mãe era gremista. Mas assim, a família do meu pai ali, dos Borbolha, lá da turma de Criciúmal, acho que eram 11, 12 irmãos, acho que todos, tirando o Beto, o goleiro, que foi goleiro do Grêmio, o restante todos eram colorados. Né? Foi um tio teu colorado que te levou... Não, foi o Beto, que era o gremista, que foi campeão do mundo. Para aqueles que não sabem, o Beto, reserva do Mazzaropi, era Mazzaropi, Beto e Remy. O Beto é meu tio, irmão do meu pai. E o Beto foi quem disse, Darley, vou conseguir um teste para ti lá no Grêmio. Aí é contigo. Se tu vai passar ou não, aí é o teu talento. E desde pequeno, eu tinha 8, 9 anos, quando o Grêmio foi campeão do mundo, o Beto foi para Criciúmal, teve aqui uma carreata, a cidade parou por causa dele. Imagina, campeão do mundo de Criciúmal, aquela coisa toda. E ali ele me deu a camisa dele de jogo e eu já era gremista, só tinha que ficar quieto, para não, né? Medo, né? Filho de alemão, cara, tem medo do pai. E aí ali eu disse, não tem jeito. Ali o Beto disse, para a família inteira, o guri é gremista, deixa ele ser gremista, não incomodem ele. Né? Porque eu tinha um pouco de medo. E digo, meu pai morreu gremista. Meu pai, se alguém disser para ele que um dia ele foi colorado, ele queria brigar. E aquele brigava. As pessoas acham que eu brigo, meu pai brigava muito mais. Era brigador. Gostava de uma briga. Pegava o time lá do Tupi contra a turma ali de 3 de maio, ali do... E se atracavam. Não tinha um jogo que não saía pauleira. Mas era nos socos. Quem ganhava é porque ganhava no soco naquele tempo lá. O amador era bonito de ver. Só com o alambrado ali... Não estava alambrado, era em campo que eles brigavam. Só em campo. Não tinha, lá fora o pessoal só aplaudia. Mas assim, então... pilha. Não estavam nem aí. Mas era aquele tempo. Foi assim que eu nasci no meio do futebol. Assim que eu digo, indo para o campo no colo do meu pai com 6 meses de idade, com a camisa do Tupi e tudo. Então, tem ainda o Tupi? Tem, o Tupi hoje está na série... Como é que é o nome aí? É a tal da... Acesso. Vai jogar agora, domingo, começa contra o Veranópolis, em casa. Primeiro jogo. O treinador do Tupi hoje é o Arilson. O nosso Arilson, que jogou comigo no Grêmio, meu irmão. O treinador de goleiro é o Beto, que é o meu tio, que voltou para Criciúmal depois que meu pai faleceu. Então, o time vem bem o time. Olha, vamos saber durante o campeonato, que lá é o pessoal assim, o bom de lá é assim, não paga muito bem, mas paga em dia. Os alemão lá é o seguinte, só vão te contratar e o que eles te combinar contigo, eles vão pagar. Isso é bom lá do Tupi. Né? E tem time aí que contrata e não paga, né? O Arilson estava naquele time
tricampeão da América, tudo, campeão da... Que timão. Aquilo lá foi um fenômeno, né? Inclusive, era pra gente ter ganho do Ajax, né? A gente jogou... Tem o Van der Sar, não foi o Van der Sar que disse? Van der Sar, o próprio treinador deles disse depois que se fosse por merecimento, a gente tinha que ter sido campeão mundial. E é verdade, infelizmente lá aconteceu, tinha o tal do telão, mostrou um lance lá no replay, o juiz olhou no replay e acabou expulsando um jogador nosso, que a lei não permitia aquele tipo de lance. Sim. Tanto que depois dali a própria FIFA proibiu o replay no telão dos estádios. Tanto que desde lá nunca mais teve replay em telão de estádio. O estádio só passa o que está o jogo, o replay não. Porque senão pode induzir. Hoje não precisa mais, porque hoje tem VAR, né? Então hoje o VAR faz esse papel. Mas naquele tempo não tinha VAR. A gente não tinha esse entendimento que poderia ser um VAR ali, né? Ele usou como um VAR hoje. Mas não sei nem se era para tanto. Ali foi muito mais aquela... se assustou com um lance em câmera lenta. Darley, teve um Grenal que teve a capa que tu defendeu tudo. Eu acho que teve umas 15 defesas tua. Não sei, me lembro se foi no Olímpico. 16? No Olímpico. No Olímpico. E teve a capa da 0 Hora na segunda-feira, que foi Darley 0 e Inter 0. Isso aí. Isso aí? Foi meu último Grenal. O último Grenal que eu vesti a camisa do Grêmio. Eu não sabia naquele tempo ainda, né? Mas acabou sendo o meu último Grenal, o Grenal que... Deus queria assim, né? Que eu terminasse daquela forma. E nem eu sei como eu defendi tanto. Na verdade, a bola batia em mim e saía. Era um dia que, dava tudo certo. Todo mundo tem aquele dia que dá tudo certo. É verdade. Deus quis que fosse num Grenal e o último Grenal vestindo a camisa do Grêmio. Isso é o que eu digo. A gente é abençoado. E... Teve o do 5-2, que daí tu te machucasse, né? No início do jogo, deu uma lesão. Mas ali a lesão o time estava com... Não dá para dizer que o Grêmio errou, porque naquele tempo os clubes iam muito para a Europa para caça-níquel, que a gente chamava de caça-níquel, fazer os tours por lá para ganhar dinheiro, fazer dinheiro para poder manter o ano e pagar em dia. E a gente tinha o Grenal, acho que foi num sábado ou num domingo, e a gente chegou na quinta-feira à noite, ou na quinta ou sexta-feira dessa viagem. Mas uma viagem cansativa para a Europa, viagem de 15, 20 horas, para em um monte de aeroporto, não dorme direito, e aí a musculatura acaba ficando estressada e chega, já vai direto. Por exemplo, a gente chegou na sexta, treinou 2 toques no sábado e foi pro Grenal no domingo. O cara tinindo. E os caras... Era o Fabiano, né? O Fabiano. Não lembro se era o Fabiano, não, acho que ali era o... Tinha o Fabiano, acho que tinha mais gente ali. Tinha foi do Fabiano, Christian... o time deles era bom, mas assim, é que o nosso não estava 100% por causa da viagem. Então, a musculatura não estava boa, tanto que eu num tiro de meta, nunca tinha visto num tiro de meta ter uma lesão. E aí no tiro de meta tive uma lesão do muscular, saí do jogo, e aí acabou que a gente, erroneamente, o nosso treinador, por não conhecer Grenal ainda, era muito jovem no sentido de conhecer o clássico, ele achou que não precisava botar mais um zagueiro de novo, fechar 2 linhas de 4 ali atrás, e manteve 2 laterais e um zagueiro só. Era tudo que precisava. O Fabiano era um cara veloz, estava na melhor fase da carreira dele. Tinha o Sandoval, tinha vários bons jogadores daquele time que era veloz. E aí tu deixa um zagueiro lento, sozinho, com espaço. Não tem como. Qualquer atacante veloz ia fazer o que fez. Aí quando ele se deu conta de fazer a mudança, já estava 3-0, 3-1, uma coisa assim. Aí não busca mais. Aí a pressão já muda, jogo em casa, tu tem que ir para cima para tentar reverter, tu dá mais espaço ainda, com um jogador a menos, que é pior. Sim. Então ali acabou que foi 4-2 o jogo no final, o 4-2 deu uma amenizada. Mas assim, era um jogo que podia ter sido pior, igual o Darley 0 e Inter 0. Poderia ter sido uma lavada para ele. 5-0 rindo. 5-0 ao natural. Porque o nosso time estava com uma fase trocando treinador, tinha perdido 7 atletas, tinham ido embora, titulares. Então, o treinador, o primeiro jogo dele foi pro Grenal. Sem conhecimento de Grenal, sem conhecimento do grupo, sem conhecimento de nada. E acabou que nós tínhamos perdido 7 atletas titulares que foram embora naquele meio do ano. E era o primeiro jogo. Tipo assim, o time estava recomeçando do zero no meio do ano.
E o primeiro jogo, um Grenal valendo 3 pontos. Óbvio que a tendência era que fosse algo ruim. Sim, Tanto que aquele ano nós sim. brigamos muito para não cair. Para não cair. Porque aquela mudança, aquela saída de todos os atletas, saída do Tite, Desmontou o time. Né? desmoronou o time inteiro, desmoronou o clube praticamente. E a gente tinha que reconstruir no meio do Campeonato Brasileiro. Quase impossível aquilo. Né? Então, pelo menos isso salvou, foi 0-0. Teve depois daquele baita episódio, eu acho que em cima daquele jogo que teve Grêmio e Palmeiras, foi 5-0, que tu jogaste. Em casa, 5-0. E depois 5-1 lá com o gol de Jardel. Para eles. Gol de Jardel no início do jogo, aquele gol Salvador. E aí tu não jogou. E aí tem um fato... Também foi o VAR. Tá, pois é. Que não existia ainda. E entrou pra história, né? Foi a primeira vez no... Mas ali não foi a televisão no jogo que mostrou. Ali foi o seguinte, ali acabou o jogo, a gente ganhou de 5-0 em casa, tudo certo. Na outra semana era lá, eu fui até São Paulo. Aí o Palmeiras entrou, começou uma pressão em cima do pessoal da Conmebol que... Tu foi escalado. Não, até um dia antes do jogo eu estava dentro. E aí eles entraram com representação e aí pela televisão a Conmebol me tirou por um jogo. Eu fui expulso depois por um jogo, justamente jogo de volta contra o time do Palmeiras. Quer dizer, foi assim, eles deram na terça-feira de tarde, eles mandaram para nós que eu estava suspenso por um jogo. E o jogo na quarta. O circo estava pronto. Não, eu estava lá. Eu já estava em São Paulo. Eles me botaram, eu desci do avião, o seu Verardi, falecido seu Verardi, me chamou dizendo, tu vai ter que, tu acabou de ser suspenso por um jogo, tu volta para Porto Alegre. Eu disse, não, vou ficar aqui, eu vou ver o jogo. Não, tu não vai nem descer do aeroporto, porque a gente sabe que estão tendo... nós precisamos que acalme as coisas, o pessoal do Palmeiras lá, da Mancha e tudo mais, eles vão aprontar alguma contra nós e isso aí vai ser bom tu ir embora de uma vez, todo mundo saber que tu não tá aqui. E aí eu disse, pô, verdade, isso é sacanagem. O pior não é eu não jogar, o pior é que o reserva, que era o Murilo, tava com o dedo ruim, não sei se quebrado ou tinha algum problema no dedo, tava mal. E o segundo reserva, que era o Antônio Carlos, que era da base, tava com a gente também, guri, tava com o tornozelo estourado. Ou seja, dos dois, o que tava melhor ainda era o Murilo com o dedo quebrado para jogar o jogo. Goleiro. E o outro, o tornozelo, era muito pior. Ou seja, só tinha eu, na verdade. Quase toda a Libertadores só teve eu. Se acontecesse alguma coisa comigo, já era. Só que a gente ficava quieto, ninguém podia saber. Sim, senão carregava. Porque senão os caras iam dar um escanteio, iam carregar em cima de mim, tentar me machucar, porque sabia que depois ficaria mais... provocar para ser expulso, eles sabiam que o Derlei... Mas eu não fazia... Mas aí é que tá, nessas horas eu não... Segurava. Eu segurava porque eu sabia que eu não podia ser expulso, porque a causa do... Não tinha... ali, senão dos meninos, eles estavam os dois meio machucados. Mas conta pro pessoal, Derlei, que certamente muita gente não sabe, ou não se lembra, essa geração mais nova, por que o Derlei foi expulso aquela vez lá no... eu fui... a verdade foi uma conversa, foi conversar com o Valber. Eu digo para todo mundo que eu fui apartar o Valber e o Dinho. Só que como eu era goleiro, eu não queria... né, daqui a pouco eu ia botar a mão ali no meio e poderia dar algum problema, machucar a mão. Então eu fui com o pé. Foi com o pé. Pra tentar separar os dois. Eu sou um cara do bem. E separou, né? Separei. Deu certo. Deu o que eu quis, separei. Que maldade, tá? Não, nem brinca. Mas a gente era jovem, a gente fazia cada uma. Mas Vocês se encontraram, né? Pô. Não, eu não. Nunca mais vi o Valber. É? Mas eu sei que eles tentaram fazer o encontro do Dinho com ele. Não deu certo. Do Dinho. Não, a briga era dos dois. Eu só fui separar, né? E deu certo, não? Deu certo. Quase deu briga de novo. Não, se o Dinho era porrada, contando, cara, a gente cai aqui de tanto rir. Ele tentaram mais de uma vez juntar os dois e não deu. E toda vez o Dinho disse, não tem problema, não sei o que eu vou fazer. E aí o Valber não é bobo, disse, não, então melhor não. Sabia que o Dinho ia pôr lá e brigar e o Dinho ia pegar. E se encontrar até hoje vai pegar. Cara, não adianta, essas amizades do futebol. Tu jogou Olimpíada, né? Uma Olimpíada. Joguei. Eu sou medalhista olímpico, inclusive. Prata, né? Prata. Bronze, aquele gol de ouro lá em Atlanta, que a gente estava ganhando de 2-0 aos 30 do segundo tempo contra a Nigéria. 2 bobeiras nossas, as únicas 2 vezes que a Nigéria foi no nosso gol, empataram 2-2, faltando 1 minuto para acabar. E nós até os 75, 80 minutos, a gente estava
ganhando o jogo 2-0 e o Zagallo já estava trocando jogador para segurar para a final. E aí aconteceu isso, empatamos, acabou ali o 2-2 e aqueles estavam testando o tal do gol de ouro. Depois não teve mais, né? Não, porque viram que, cara, que era muito injusto. Injusto. Aí injusto. começou o gol de ouro, eles chutaram uma bola, bateu em 2, 3, quando viu a bola entrou. Acabou o jogo ali, sem dar chance da gente reverter. Nosso time muito melhor que o da Nigéria. Né? Claro, muito não, porque senão também não ia acontecer. Mas com condições de chegar. chegar. Uma das melhores seleções, acho que era uma das melhores seleções da história das Olimpíadas. Uma das melhores seleções brasileiras. Né? Sim. E aí a gente passou e a gente já tinha ganho aqui o sul-americano da Argentina na Argentina. Argentina com Crespo, com... cara, o time dos caras era esse que é o Gadiardo, Crespo, o lateral esquerdo, Sorin, o volante que é dono de um time lá, de um dos times agora lá, o Carequinha aquele. O time deles era uma máquina. A maioria desses caras daquele time são hoje treinadores na Argentina. Certo. Sabe? A gente pegou todos eles ali, toda essa turma e lá nós ganhamos de 3-1. Lá dentro da Argentina, em cima deles, metemos 3-1 na final do Sul-Americano. Fomos campeões sul-americanos. Aí, infelizmente, a gente não pega. Se a gente pega eles na semifinal, não ia ter nem graça. E aí chega na final, eles também perdem para a Nigéria, óbvio, porque a Nigéria era melhor que eles. Só não era melhor que o Brasil e o gol de ouro nos tirou. Mas mesmo assim, depois na disputa de terceiro e quarto, a gente botou 5-0 em Portugal. Portugal, isso. E aí, medalha, tem até hoje, está em casa lá, medalha de bronze. Mas é o seguinte, medalhista olímpico é medalhista olímpico. Claro. Né? Então, para mim, esse bronze. para o Comitê Olímpico Brasileiro, medalhista é medalhista, não importa qual das medalhas que tu ganha. Isso me orgulha muito também ter sido um medalhista olímpico. Que bacana. Darley, de alguma forma, tu acha que o gênio forte do Darley, goleiro, atrapalhou em algum momento? Ou... atrapalhou. Atrapalhou principalmente, não atrapalhou em relação a Grêmio, porque o torcedor enlouquecia. Né? Mas atrapalhou como carreira, com certeza, porque isso fez, e eu ouvi muitas vezes isso, principalmente depois que eu saí do Grêmio, quando eu era oferecido a algum clube, e a maioria das vezes a resposta é não, mas ele é muito gremista. Que na verdade não, cara, eu sempre gostei de ganhar. Eu digo para todo mundo, cara, eu gosto de ganhar até hoje, não me bota a jogar bola e que eu vou. Eu gosto de ganhar, eu não brinco. Não adianta falar que eu quero, é brincadeira. Não, brincadeira, então vamos ficar aqui sentado tomando cerveja. Isso para mim é uma brincadeira boa, né? Mas entrar em campo lá para jogar bola, meu velho. Vamos ganhar. Eu quero ganhar. Não interessa, ainda mais agora que eu sou centroavante. Agora tu faz gol. Agora tô na minha de volta, né? Fiquei uns 20 anos, 22 anos numa posição que não era minha. Agora eu voltei para mim, que é centroavante. E guarda? Não pode, tá louco? Nunca fui tão bem. Betinho? Tá aí o Betinho que não me deixa mentir aqui atrás das câmeras. É por isso que eu trouxe o homem, porque eu sei que eu não ia deixar eu mentir aqui. Faz bem. Ele me ajuda a mentir. Que bacana, Tchê. Tchê, e lá na tua despedida, foi Grêmio de 95, Grêmio 95 e Darley. E contra os atletas que jogaram comigo na minha carreira inteira. Só que é sacanagem, né? Com o time de 95, porque o time de 95 é quando eu tinha 20. Sim. Né? Então, ou seja, eu joguei foi 2010, no Grêmio. né? Eu tava lá. Foi 2009. 9. Olímpico. Isso. O nosso time eu tinha 20, né? Aquele meu time era um dos mais jovens. Depois eu fiquei mais 15 anos de carreira profissional, no mínimo, e eu comecei a convidar. Tinha uns 4 do time que jogou contra o time de 95, que tinham acabado de. Em dezembro ali, eles estavam terminando a carreira dos caras, estavam tudo voando, tudo nos cascos. Mas como a gente não é bobo, né? Para mim não perder o jogo, o que eu fiz? Botamos o time 95, mas eles não sabiam que eu acabei convidando uns 4 jogadores que estavam jogando no Grêmio naquele tempo. Na verdade, não convidei, eles ligaram para mim se convidando, né? Rodrigo Mendes. Não, eles estavam no outro time. Quem jogou lá que estava naquele tempo no Grêmio, Souza, o Douglas Costa. Tinha mais 2 daquele tempo. E os guris me ligaram, Darley, eu queria jogar esse teu jogo de despedida, deixa eu jogar. Os caras jogando no profissional do Grêmio, tinha acabado o ano desse cara. Aí o que eu fiz? Eu peguei e botei os que estavam no Grêmio aqui, botei todos no meu banco. No time nosso time, deixa, tem uma arma secreta. Se os caras. Eles vieram, o Gado ganha. Cara, o nosso time era muito mais velho, porque é o time de 95, quando os caras jogaram comigo depois. E a maioria todos mais jovens. Inclusive, um dos goleiros era o Vitor.
Imagina, tinindo. Então, cara, não tem nem graça, né? É óbvio, né? O primeiro tempo acho que foi Deu 4-3, eu acho. 3-2 ou 3-2 para eles. 3-2. 3-2. Aí no intervalo eu disse, ó, mete os guri. Ah, não podemos perder esse jogo, né? Ah, dito e feito, viramos para 4-3, ganhamos o jogo. Não, mas foi muito legal porque aquele ano a torcida, o maior público do ano no Olímpico foi aquele jogo. Foi maior que todos os jogos que o Grêmio fez aquele ano. Ou seja, o Grêmio não conseguiu botar aquele número de torcedores durante o ano. E o jogo de despedida conseguiu. Foi o maior público do ano dentro do Olímpico. Então, para mim, foi, cara, a gente que montou tudo aquilo, foram 6 meses de trabalho, convidando o pessoal. Cara, tudo foi. E veio todo mundo, sabe, pago. Pago que eu digo assim, a gente conseguiu hotel, comida, avião, foi, sabe, tudo. E beneficente, né? E beneficente. Isso foi, acho que foram algumas toneladas. Cara, foi uma coisa que a gente encheu uma sala enorme do lado da sala de troféus do Grêmio, a gente encheu ela. Quando eu entrei no outro dia lá que a gente queria carregar, não tinha como fazer isso. A gente teve que pediu uns 10 caminhões baú para poder carregar e levar para quem precisava. Porque as próprias entidades, elas não tinham capacidade com os caminhãozinhos delas de carregar tudo. Então foi muito legal, a gente ajudou muita gente, que foi o mais importante, né? Sim. Fora tem que colocar 38 mil pessoas lá dentro. Eu lembro do Dinho, mais uns 2, o próprio Cacalo, quando a gente juntou todo mundo antes de começar o jogo para fazer uma reza, agradecer. Cara, o Dinho falou e aquilo me pegou. Vanderlei, me desculpa, mas esse jogo de despedida não é teu. Esse jogo de despedida é de todos nós, porque, cara, ninguém imaginava que ia ter. Eu imaginei que ia dar 7, 8 mil pessoas, tinha 38. Uma coisa absurda, parecia um jogo de final do Grêmio. Esse cara teve avalanche. Teve tudo que tu espera, teve lá. Ônibus do interior é o que mais tinha. Nós, em cima da hora, graças a Deus, que era o Noveleto, eu liguei pro Noveleto e disse, Noveleto, cara, nós tivemos que abrir todos os portões. A ideia era abrir só o anel de baixo, não pôde. Quando começou a chegar gente, e o pessoal chegando, porque a gente começou a chegar com alimentos, o pessoal chegava e ia deixando alimento, começaram a abrir os portões, só que, como era jogo de Sport TV, a gente tinha que ter um mínimo de segurança. Na hora, disse, não, então foi o seguinte, deixa que eu vou doar. Ele ligou para o pessoal que fazia a segurança dos jogos da federação e trouxe a empresa privada da federação, chamou os caras na hora e botou os caras lá dentro e ele, não sei se foi ele, acho que foi ele que pagou por conta própria, para poder ajudar, porque senão a polícia não ia deixar a gente abrir pro jogo e tinha Sport TV. De tanto que foi, cara, imagina, faltava 5 minutos, o pessoal da Sport TV disse, falta 5 minutos para vocês, para começar o jogo. Eu não tinha trocado a roupa ainda de estresse para resolver todos os problemas, para deixar tudo 100% pro jogo. Ou seja, cara, eu não conseguia aproveitar direito. Eu aproveitei quando parou o jogo, o pessoal veio até onde eu estava, faltando 5 minutos, para me dar uma volta olímpica. Ali eu relaxei, porque eu vi que tinha dado certo. Porque até então, tu fica com um cara, tá montando um evento daqueles. Não tem como tu não ficar apreensivo para que dê certo até o final. É uma loucura. Sabe? Então eu lembro que eu tava subindo e eu tava sem camisa, eu tava com calção e botando as meias e a esteira na mão, porque a Sport TV tava empurrando todo mundo para entrar em campo para não atrasar, porque eles pagam por hora, né? A hora do satélite ali para te passar ao vivo. E eles não podiam passar num certo horário, porque se passasse dali, cortava o sinal e entrava o próximo programa. É igual o jogo de futebol, por isso é às 4, porque eles pagam o satélite para 2 horas. Cara, foi uma loucura. Cara, hoje eu dou risada, mas... porque eu devia ter aproveitado um pouco mais. Tinha quantos anos na época? Cara, eu tava com uns 36. Encerrei cedo, né? Jogou no Remo. Ali, no Brasil. No Brasil? Quando eu terminei... Eu saí do Grêmio, eu joguei. Do Grêmio eu fui pro Fluminense, do Fluminense pro Atlético Mineiro. Do Atlético eu fiz uma temporada em Portugal. Na volta... Aí o Noveleto me convidou para ajudar ele no São José, ali 2 meses, e eu ajudei de prontidão. Ali eu já estava começando a pensar. Quando eu fui para Portugal, já era pensando na transição para ser treinador, inicialmente.
E aí pensei, melhor ficar um ano na Europa aprendendo, recebendo do que tendo que pagar, né? É muito mais inteligente. E aí aprendi bastante, eu estava num time mediano e aí a gente jogava bem menos que os clubes grandes, ou seja, eu tinha tempo para viajar e ver jogos em outros países ali perto. Espanha, foi até a França, não consegui ir à Alemanha, que eu queria ter ido, mas até a França eu fui. Né? E aí aprendi bastante, voltei, já estava com a cabeça para fazer os cursos todos, tanto que eu fiz alguns cursos de treinador, curso de gestão, aquela coisa toda, aqueles que tinham do Carraveta, que era lá no Beira-Rio, tudo, fiz tudo. E aí começou aquela coisa, me ajuda aqui. Aí eu ajudei o Noveleto ali. Aí começaram a ajudar, não, mas então se tu ajudou o Noveleto, vem aqui pro Remo me ajudar. Que aí foi o Bagé, o Bagé, treinador, disse, não, então me ajuda aqui também que eu preciso de um cara com experiência. Eu disse, Bagé, eu tô parando. Cara, eu joguei já fevereiro e março, tu me convida agora em julho, agosto, eu tô quase 6 meses sem jogar, sem treinar. Vem que tu até assim é melhor que os outros. Aí fui para lá, tentei ajudar ele lá no Remo. Na volta eu vou parar, aí o De Cesar, que é o treinador, que eu era treinador do Grêmio, antes ali no tempo que eu era do Grêmio. Me ajuda aqui no Brasil de Pelotas, preciso de ti aqui. Ele disse, eu tô indo só para apagar incêndio, eu não quero mais. Não, Deleuze, só me ajuda aqui, cara, é a minha oportunidade na vida de poder ter o time nosso é muito bom, nós trouxemos jogadores que jogaram a Taça São Paulo pelo Santos. Tinha o Milá, não tinha? Tinha o Milá, cara, o pior é que o time... Melhor. O time era muito bom. Tinha os meninos que tinham jogado pelo São Paulo e pelo Santos a final da Taça São Paulo em janeiro. E eram muito bons jogadores. E aí eles estavam emprestando para jogar o gauchão para os guris pegar mais experiência. E eram jogadores que não iam sentir a camisa contra a Grêmio Inter. Ou seja, a gente ia incomodar. A gente já tinha feito 3 ou 4 amistosos contra os outros times do gauchão e todos nós tínhamos ganho. E ganho assim, tranquilamente, no sentido assim, como se fosse Grêmio jogando. Pelas costas. E aí fomos para aquele fatídico dia para fazer um jogo amistoso no interior ali de Santa Cruz. Teve um acidente, aí acabou. Ninguém mais jogou bola. E ali eu tomei a decisão de que eu queria dar um tempo do futebol. Eu precisava sair um pouquinho desse mundo, que é um mundo muito fechado. É o que eu digo sempre, assim, tu vive numa bolha. E eu queria fugir, sair daquilo ali. Entrar, sabe, ir para a realidade. Sim, cair no mundo real. E foi aí que eu conheci o Zambiase e aí que eu entrei. Pelo PTB? Pelo PTB. Ele disse, Darley, tu é um cara que sempre trabalhou muito a questão de projetos sociais, sempre ajudou muita gente. Por que não vai para política? Tu tá louco, esse tipo de gente, aquela coisa que todo mundo fala, aquela né, pejorativo que já é, que tu fala a palavra política, todo mundo já diz a mesma coisa. Sim. E eu também era assim, eu não vou mentir, eu também tinha essa visão de, é todo mundo igual, lá só tem isso, só tem aquilo. E eu falei, Darley, me desculpa, cara, mas tu não tá sendo correto. Tem pessoas boas e pessoas ruins, como tem bons jogadores e jogadores ruins, como tem apresentadores bons e apresentadores ruins, como tem garçons bons e garçons ruins. Cara, na política também tem bons políticos e políticos ruins. Só que nós não podemos pegar os ruins como se fosse a base do todo. Então ele me convidou e disse, eu te convido para passar uma semana comigo lá em Brasília para te entender o que é um trabalho sério. Eu disse, pensei, o que eu tenho a perder? Eu estou numa boa aqui, terminei meu curso de treinador, terminei meus cursos de gestão esportiva. O que mais vai acontecer? Eu vou passar uma semana lá em Brasília, conhecer. E eu sempre fui um cara muito curioso, no bom sentido da palavra, para conhecer as coisas, para entender como as coisas funcionam, como as coisas são. Fui, cara, ele me mostrou que para quem quer trabalhar, quer fazer as coisas, tem como fazer. E aquilo, cara, nesse momento que eu estou querendo dar um tempo do futebol, o máximo que vai acontecer, eu vou concorrer e não vou me eleger e vou continuar minha vida normal. Ok, valeu, foi uma experiência boa, vi o meu tamanho, né? Porque aí o cara vê o tamanho dele. O problema é de concorrer e ir pra política, tu vai saber o teu tamanho. E aí nem todo mundo quer saber o seu tamanho. Exato. Mas eu, como nunca tive medo de nada na vida, sempre fui muito corajoso, muito de ir de frente, de encarar as coisas sem problema nenhum. Por isso que sempre encarei bem derrotas.
Que aprende mais, né? Na verdade, ensina até bem mais. Exatamente. É doloroso, mas ensina. ensina. Então, no final, eu tinha certeza que não ia dar em nada e deu. E aí que a gente começou essa vida pública. E eu. Já está pelo segundo mandato. Estou no quarto. Agora no quarto já. Segundo como secretário. Segunda vez como secretário. Segunda vez como, claro. Mas o mandato é o meu quarto. Quarto. Uma segunda vez porque o trabalho foi bem feito. Exato. Foi bem feito. Senão não estaria. Não, senão não convidariam nunca mais. Inclusive tem projetos e trabalhos aqui em Juí, né? Junto com o prefeito Andrei. Parceria forte, né? Isso. Cara, a gente aqui tem investimentos, cara, são bem grandes. Inclusive, um dos motivos de eu estar aqui é porque um dos programas nossos, a gente está entregando aqui kits esportivos para projetos sociais. São, sei lá quantos projetos sociais aqui, praticamente todos os projetos sociais do município vão receber kits esportivos para fazer melhor seus programas, seus projetos, ajudar mais ainda, principalmente projetos que são lá, bem nos bairros, projetos que muitas vezes não têm capacidade de sozinho fazer com que o projeto ande. Tem investimentos no esporte de mais de R$1 milhão aqui no município, em espaços esportivos que a gente está arrumando, com iluminação, com tudo. E é um começo de trabalho aqui no município, para falar bem a verdade. Fora saúde, né? Saúde nem se fala. Saúde aqui já foi, acho que... Jean, tu que está aí atrás, me ajuda aí. 3 milhões? Em torno de 3 milhões para os hospitais aqui do município, ajudando em várias áreas. Fizemos alas novas para ajudar. Então, é um trabalho que, ao meu ver, aqui no município que a gente está fazendo, não faz muito tempo. Né? A gente sabe que antes tinha um deputado que era daqui da cidade e que ele dava conta do recado para tudo aqui, e a gente respeita, e que bom que tinha. Sim. No momento que ele definiu que não queria mais, ele abriu espaço, e ele foi um dos que, eu posso dizer aqui, me abençoou, disse, Ijuí precisa de deputados. Nelei, vai lá, tu é da região, gostaria que tu nos ajudasse. Eu disse, já que o senhor aqui está abrindo as portas, me abençoando, eu vou. Muito obrigado. E aí a gente começou a ajudar, e o próprio prefeito, o Andrei, é um cara que abriu as portas para a gente fazer isso. Né? Ele é um cara que quer melhorar as coisas, quer melhorar a vida das pessoas, está fazendo um trabalho excepcional. Né? É meu parceiro de Grêmio lá, que está na mesma turma vendo os jogos, estava com ele ali, a gente está sempre junto lá, e a gente não mistura as coisas. Ele tem a vida política dele, e eu tenho o meu caminho no meu partido, mas isso não, a política não é para fazer inimigos, é para que todos nós possamos nos juntar e ajudar aqueles que precisam a fazer um bom trabalho pelas pessoas, pela comunidade, pelo município. Então, quando ele abriu as portas para fazer esse trabalho, óbvio que eu vou ajudar. Né? Prefeito Andrei é uma pessoa maravilhosa, ele tem alguns ditados deles assim, que marcam. Ele, na política, ele diz que a política é a arte de construir pontes. É isso aí. Então, e ele leva isso como uma meta. Ele diz também, que eu sei que ele aprendeu isso com a senadora Ana Amélia. Amizade não prescreve. Gratidão também. Gratidão e gratidão. Quando é com amigos é amizade. E quando é trabalho, gratidão não prescreve. E ele está certo. E isso vale para os dois lados sempre. Então, é uma recíproca, né? Exatamente. É um cara é jovem, capacitado. Todo são ideias novas, já uma política nova. Eu acho legal, é uma energia diferente. Eu fico feliz de poder participar de tudo isso. Exatamente. Está sempre junto aí, um cara atuante como deputado, como parceiro, porque vocês vivem também muito o Grêmio, né? A política do Grêmio. Tem tudo isso ainda. E como que é a política do Grêmio, Derlei? Do Grêmio. Tu que já tem provado e gostou da política. A do Grêmio é mais complicada. A do Grêmio é diferente, não é tão simples. Política de time, né? De futebol. De clube. De time não, de clube. Porque não dá para misturar o time nisso. Sim. Time é uma coisa. E antes eu estava do lado do time. Futebol. O clube é o todo. O futebol é uma parte disso. É a mais importante? Sim, é a mais importante. Mas é o único local onde tem essa bolha e a política não pode entrar. Porque se entrar... Bom, já viu como é que estava o Grêmio nos últimos tempos, né? Quando entra a política, esquece, o time se vai. Porque esse último ano foi uma coisa absurda, assim, porque geralmente quando cai um time para a segunda divisão, é um problema estrutural, é um problema político que vem, é um time já se arrastando, era um time que ia com dívidas, e a gente tinha superávit, ou não?
nessa época que caiu? Cara, não sei se tinha. Eu sou conselheiro do Grêmio e o superávit não era bem assim. A gente Como lá dentro pintava? sabia, só que também não é uma questão de. Cara, a gente é conselheiro, quem tem que falar sobre a questão é o mandatário do clube, que é o presidente. Eu sou assim, eu sou um cara que até posso ter minhas posições, minhas ideias para a política do clube, mas no momento que acabou, a partir daí não importa quem seja o presidente, a gente tem que tentar ajudar porque ele faça um bom trabalho. Perfeito. E às vezes ajudar é não incomodar, não atrapalhar. Eu acho que se tu não atrapalha, tu já ajuda. Entendeu? Ah, não gosto dele. Beleza, aí eu vou começar a incomodar o cara, vou falar mal do cara, vou fazer... Não. Cara, é o seguinte, ele tá ali porque ele foi votado pelos gremistas sócios e eles definiram que era ele. Quem sou eu para ir contra isso? Então, se eu não quero ajudar, eu não vou atrapalhar, pelo menos. E aí, o que eu faço? Eu fico de fora, posso não gostar, mas, cara, torço pelo clube, pelo time, quero que o Grêmio ganhe, não gosto do cara, eu quero que o Grêmio perca. Jamais. Eu posso não gostar da forma dele fazer a política no clube, mas eu vou sempre torcer para que o time que ele está fazendo dê certo. Porque não é, eu estou montando um bom time. Não existe um bom time se não tiver um bom treinador e não tiver um ambiente bom. Mas se eu não estou ali, eu não vou ficar atrapalhando, porque atrapalha. Gente que fica do lado de fora só corneteando. E tem dirigente que faz isso. Já tem por tudo, tem na política, tem no futebol. Na verdade, na nossa vida com rede social hoje, como tem gente para cornetear, mas para ajudar a resolver o problema, para ajudar a fazer as coisas acontecerem para o bem, tu tá louco. Então, isso é da vida, é das pessoas também. Só que eu sou o seguinte, cara, eu posso não gostar do trabalho da pessoa que está lá, mas eu tenho que respeitar. Se ela está lá, ela foi colocada lá. Falando de Grêmio, não importa quem seja o presidente, a partir do momento que ele está presidente do clube, ele é o representante principal daquela instituição. E eu, como torcedor e como um cara que quer o bem e quero ver o Grêmio ganhar, eu vou torcer. Eu vou ir todos os dias no estádio que eu puder, vou torcer, vou gritar para ganhar, vou ir contra o juiz, vou fazer o que tiver para fazer. Por quê? Porque, cara, ele ganhou a eleição. É ele que os sócios querem ali. Eu vou esperar na próxima tentar, olha, gente, vamos tentar esse cara aqui, daqui a pouco vai ser melhor para o clube, mas sempre pensando na questão o que é melhor para o clube, não, não, é porque eu não gosto dele. Não tem que gostar de ninguém, eu tenho que querer o melhor para o clube e pronto. Perfeito. O Grêmio hoje, o Grêmio de hoje, tu vê o time pronto para um brasileiro hoje no papel. Gauchão a gente sabe que é mais fácil. Não tem pior do que ganhar pior do que ganhar o Gauchão é perder ele, né? Ganhar o Gauchão não significa nada, mas perder. Mas perder é pior. Perder Quantos Gauchão ganhasse? De 10 Gauchões eu ganhei 6, eu acho. Não tenho. 5 ou 6, acho que 6. Ganhei 6 em 10 anos. E dos outros 4, 2, um ganhou o Juventude e um ganhou o Caxias. Caxias do Tite. O Caxias do Tite. Nos tirou uma pena. Danley, sei que o tempo é curto, tu tá aqui de passagem, fez essa gentileza para nós conceder essa entrevista aí. Tem algum projeto, algo que tu queira falar da secretaria, que tu esteja... Porque a gente tá com o secretário de Estado aqui, então fica à vontade, Danley. Cara, é só dizer da minha felicidade de estar numa secretaria para trabalhar e fazer aquilo que primeiro eu gosto, que é o esporte. Segundo, é o que eu sempre, desde o meu primeiro dia, quando eu defini que eu ia entrar para a vida pública, eu deixei claro que a minha prioridade seria fazer do esporte cada vez mais forte. Lutar pelo esporte, lutar para que o esporte fosse visto cada vez mais como como um parceiro ou uma arma da educação, da saúde, passar para aqueles entes políticos que o esporte é importante. O esporte ele pode ajudar muito a melhorar uma sociedade. E quando a gente tem a oportunidade de ser secretário do esporte do Estado e tem esse respaldo, essa carta branca, como se diz, do governador para poder trabalhar, cara, é maravilhoso. E quando a gente consegue trabalhar, ele nos dá essa capacidade financeira de fazer esse trabalho, aí a gente chega num momento que nem hoje e eu poder dizer, cara, em 11 meses como secretário do esporte,
conseguimos fazer 128 milhões de reais de investimentos no esporte no estado. 270 projetos de infraestrutura, de iluminação de espaços de esporte e lazer, sendo entregues, inclusive aqui em Juí, na região. Passo Fundo tem um projeto maravilhoso de 2 milhões e meio de reais. Aqui tem um projeto de 1 milhão. E aí eu posso te dar aqui 270 projetos que a gente fez. Entrega aqui no Campo do Glória? É o Campo do Glória, é isso aí. Que está sendo feito, inclusive para as pessoas poderem caminhar no final da tarde, porque vai ter também iluminação lá para as pessoas à noite caminharem. Ou seja, é um espaço novo para as pessoas. Aí tu coloca, além disso, um programa que nem o Segue o Jogo, que é esse programa, o motivo de eu estar aqui em Juí, que é a entrega de kits esportivos para projetos sociais e saber que a gente está fazendo um trabalho que a gente vai entregar 1.300 kits esportivos no estado. Só nesse primeiro pedaço do projeto, são 4 milhões de reais investidos só em kits esportivos para projetos sociais que são lá na ponta, aqueles projetos importantes, projetos que muitas vezes não têm capacidade, né, nem sequer de bater na porta de um empresário e dizer, olha, me ajuda, porque ou tu tá lá no dia a dia cuidando do projeto, ou se tu largar, é capaz do projeto acabar. Então o Estado entrar diretamente nesses projetos importantes, entregando kits específicos para cada um deles, conforme a necessidade de cada um. Ou seja, a gente entregou, nesse primeiro passo, 1.300 kits, né? E poder fazer esse projeto. E a ideia já é chegar num próximo, caso a gente tenha capacidade financeira, aí entra o governador de novo, da gente conseguir repassar isso para ele, mostrar para ele a importância que tem, tentar chegar a mais 3 mil kits para projetos sociais ligados ao esporte. Ou seja, a gente poder chegar a quase 4.500 projetos sociais do estado. É algo surreal. Nunca, e eu digo isso, nunca na história do esporte, da Secretaria do Esporte do Rio Grande do Sul, isso aconteceu. Então, me orgulha muito de ser, hoje, o mandatário dessa pasta. Primeiro, porque é a minha vida o esporte. Não adianta. Eu nasci, como a gente começou a conversa aqui, eu nasci em Criciúmal, com 6 meses, eu estava no colo do meu pai, vestindo a camisa do Tupi, jogos. E então, e aí eu vou pegar umas palavras do Tite aqui, como o Tite diz, ó, o cheiro da grama molhada, viver aquilo, tá aqui, ó, o Betinho tá quase chorando aqui do lado, porque ele sabe o que eu tô dizendo. Só quem entrou em campo, só quem viveu o futebol, quem viveu o esporte, sabe o que é essa adrenalina. E eu digo para todo mundo, a única coisa que me falta na vida, e eu sei que eu não poderei ter novamente, é entrar e poder jogar uma partida valendo 3 pontos. É fazer aquilo que eu mais gosto, valendo, de verdade, né? E essa adrenalina, eu sei que ela não vai existir mais na minha vida, porque isso só existe para quem disputa uma partida, para quem tem o esporte como a sua vida, o seu ganha-pão, né? É o jeito dele chegar na sua casa e dizer, olha, tá aqui, ó, temos comida na mesa. E isso não é só quem joga em time grande, isso principalmente para aqueles que não jogam em time grande, que se dedicam uma vida inteira, terminam uma carreira, tem que começar de novo em alguma coisa, porque não tiveram capacidade. Então, por que a gente, quando eu tenho essa oportunidade de ser o secretário do esporte, tentar fazer desde a base, para que cada vez tenham menos dificuldades esses possíveis futuros atletas, não só de futebol, atletas. E atleta pode ser de qualquer modalidade, e não precisa nem ser olímpica. Nós podemos falar aqui de atletas de lutas, porque nem todas as lutas são olímpicas. Eu ia passar aqui, acho que nós temos que pegar um dia e fazer um programa só para tratar disso. Porque eu fico 1 hora conversando contigo aqui, mostrando tudo que já foi e tudo que ainda precisa ser feito. Na verdade, a gente aqui está começando um trabalho em favor do esporte. Pela primeira vez a gente teve um governador, e está tendo um governador que se preocupa. Não, Darley, venha, eu preciso de alguém do esporte que tenha também um conhecimento político, porque não adianta ser só do esporte se não souber os trâmites legais, e o trâmite do público é diferente do privado. Tu tem que fazer as coisas de forma certa e correta, se não trava, demora 3 anos para fazer. Exatamente. Então tudo isso é importante, e poder agregar isso e dizer aqui, olha, eu me comprometi com o esporte. Hoje a gente está entregando o esporte
como Secretaria de Esporte do Estado. Claro, quando a gente tem o apoio de prefeitos, de pessoas ligadas ao esporte, de pessoas que querem também isso. Porque não adianta o Darley querer, mas se o município não quer, o esporte e o apoio que a gente pode dar não vai entrar. Então isso é muito importante. São pessoas... se tem nesse entendimento, porque foi um belo de um pronunciamento teu, de um desabafo. Acho que foi mais um desabafo. Falando um pouco, porque a gente via com tanta empolgação, tu vê no olho da pessoa, quando ela fala com gosto daquilo que está defendendo. Como deputado, né, passou pelo legislativo, continua deputado, mas hoje tu executa. E deve ser muito gratificante. A gente consegue fazer mais. Eu, como deputado, tu tem as emendas para ajudar. Só que é muito diferente. Distante. Exato, tu precisa que um prefeito queira, tu não pode ajudar só no esporte, porque tem outras necessidades que muitas vezes os prefeitos e as pessoas pedem, a comunidade não pede só o esporte, mas é que eu sou do esporte. Então, quando tu entra numa secretaria e o governador diz, tu tem carta branca para fazer o esporte, só que eu quero que o esporte apareça no estado. Quer dizer, cara, não tem. O meu olho brilhou. E é o seguinte, então o que eu tenho que fazer agora? Trabalhar. Porque muita gente diz, é porque eu nunca tive oportunidade de fazer alguma coisa pelo esporte. Quando eu tiver a oportunidade. Cara, estão me dando a oportunidade. O que eu tenho que fazer agora? Bons programas, bons projetos. Se eu fizer bons projetos, eu tenho que confiar no meu governador. Ele disse, olha, faça bons projetos, bons programas, de entrega rápida, porque a sociedade precisa, tu terá meu apoio. Entregamos os programas, todos os projetos, o governador ele simplesmente disse, olha, gostei de todos, vamos fazê-los. E isso acabou acarretando em uma entrega de 128 milhões de reais para o esporte. Isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes não sabem. Exato. Né? E aí tu vê hoje, qualquer local que eu vou, as pessoas que fazem esporte nos municípios, quando eu digo fazem esportes, de forma social. Não é só o que pratica, mas sim aquele que faz com que a pessoa que pratica o esporte pratique com uma capacidade boa. Que nem a gente está fazendo aqui no Campo do Glória. Então, não adianta, tem um campo lá, mas qual é a capacidade que esse campo dá para as pessoas praticarem algum esporte? Era mínima. Hoje, vai poder fazer caminhada, corrida, jogar, abrir escolinha. Fazer multiuso. Tu faz muitos esportes lá. Tu dá qualidade para o bairro, para as pessoas que estão na volta. Segurança, porque quando a gente pega um espaço como aquele e a gente ilumina também, a pessoa que trabalha o dia inteiro, que não pode usufruir daquilo durante a semana, só usaria no final de semana, ela pode usar a partir das 6 da tarde, fazer sua caminhadinha, sentar, tomar um chimarrão. Passear com um cachorrinho, com um filho. Tudo. É um espaço que vai trazer para a comunidade o convívio de novo. Só que não adianta deixar um espaço lá solto, jogado, largado, ninguém vai ir. Então, esse início de trabalho como secretário foi o quê? Bom, se eu quero que as pessoas pratiquem mais esporte, o que eu preciso fazer primeiro? Dar boas condições a esses espaços. O que a gente fez? Um programa de infraestrutura. Porque os municípios, eu sei que é difícil. Se tu pegar e sentar aqui o prefeito Andrei ou qualquer outro prefeito do estado, ele vai dizer, eu tenho obrigações com a educação e com a saúde. Eu não me sobra muita capacidade, porque antes do esporte eu tenho que dar saneamento básico, antes do esporte eu tenho que dar estrada, não, como é que se diz? Pavimentação. Antes do esporte eu tenho que ter capacidade de levar as pessoas que precisam ir a Porto Alegre, que estão doentes, se não tiver capacidade aqui, antes do esporte. Ou seja, não tem capacidade financeira o município para isso. Não é porque o prefeito não gosta ou não quer esporte. Então, quem tem que fazer essa parte? Quem tem uma capacidade maior, que é o quê? Os impostos, que é o Estado. Se o federal não faz, me deram a oportunidade de que vamos fazer, vamos trabalhar. E, graças a Deus, a gente está conseguindo, tanto que eu fui convidado de novo para ser o secretário, quase que, não é bem convidado, eu fui... como é que é? Intimado. Quando o cara vai para o exército, lá convocado. Fui convocado a voltar a ser o secretário, né? O governador me convocou e disse, olha, tu fez um bom trabalho, azar é o teu, agora estou te convocando, tu precisa estar aqui. Eu preciso de ti nessa pasta. Essa pasta está me trazendo o que eu precisava, o que eu sempre quis para o esporte. Então, governador, quem sou eu para ir contra? Um governador do estado, uma pessoa que está querendo fazer que o esporte cresça.
Não sou eu que vou dizer, não, eu quero ficar cuidando da minha vida aqui, eu sou deputado federal, para mim está maravilhoso. Óbvio que estar deputado federal teria um pouquinho mais de tranquilidade, eu faria um trabalho muito mais pessoal, um trabalho muito mais político para mim, mas se eu sou do esporte e estão me dando essa oportunidade, e como eu nunca tive, como eu te falei antes, eu não tenho medo, eu posso até errar, mas eu não vou errar por omissão, vou errar porque eu estou tentando fazer bem feito, não vou conseguir. Goleiro, né? Goleiro. E eu digo, eu conheci um goleiro só que não errou. O que não jogou. Não tem. Ei, Betinho, goleirada que erra, cara. Como gostam, né, tchê? Mas, cara, assim, ó, tu viu como eu fico feliz e empolgado de falar disso, porque eu tô conseguindo fazer aquilo que eu me comprometi desde o meu primeiro ano como deputado. E agora, mais diretamente, como a gente diz, direto na veia do esporte. E que bom que a gente está conseguindo. E eu me sinto muito, muito honrado e muito feliz, que eu sei que um dia eu vou poder dizer para os meus filhos, olha, quem plantou essa sementinha que hoje o esporte está de novo nesse formato, está de novo fazendo campeões, fazendo atletas olímpicos, fazendo cidadãos, fui eu, porque estava parado, acabado, fazia 20 anos que ninguém falava do esporte, eu sou de uma geração que era investido no esporte aqui no estado, e a gente entregava para o nosso país muitos atletas, a gente tinha um orgulho muito grande, o nosso estado entregava muitos atletas de todas as modalidades para o país, ele tem que voltar a fazer isso, e tem que começar do zero. Tem que começar dando a capacidade, infraestrutura, condições para os projetos sociais. Então, eu vou poder um dia dizer para os meus filhos, olha, eu plantei essa sementinha junto lá no início de novo, olha, nós estamos aqui, sei lá, eu vou estar velhinho, quem sabe, e esses programas, esses projetos vão estar andando e nós vamos estar novamente entregando muitos bons atletas e, mais que isso, muitos cidadãos de bem para o nosso estado. Que bela prosa com o nosso secretário jogador, ex-jogador. Derlei, só Derlei. Para mim, esse é Derlei. Chama junto comigo aqui nossos patrocinadores, AMD, Posto AMD, Pool Bar, P8 e o Open Bar, né, Chumaus? E o Chumaus com a videografia dele aqui, que nos permite esse estúdio maravilhoso. Derlei, o homem foi bem, antes de começar de só, tá com a tua carteira aqui, tira, vai ficar melhor no vídeo e tal, o homem é fera, ó, né? Pegou de longe, ó, gostei mesmo, parabéns. Ele é bom. Pessoal, muito obrigado, Derlei, foi um prazeraço estar contigo aqui, gurizada, Jean, parceiro, eu acho que outra... ia te pedir uma coisa agora, aqui, ó, vai ficar no ar, se tu tiver... a possibilidade de nos doar uma camiseta autografada, óbvio. Sim. É contigo, ó, primeiro. E junto com o Borrachos. O meu autógrafo eu consigo já certo. Vale. O meu autógrafo eu consigo certo. E pra gente fazer uma rifa, e dessa rifa a gente fazer uma doação para alguma entidade carente. Aí tem o Jean, tem o Luciano da Borrachos. Acho que tem tudo a ver com o Grêmio. A camiseta eu dou um jeito. Vê com o Jean depois qual é a ideia, qual a entidade, quais as entidades, certinho, ele me passa e aí eu vou lá no Grêmio, eu peço uma camiseta lá para o presidente. O Alberto Guerra é um cara muito, muito, muito parceiro para ajudar em questões como essa. Fico aí à espera só de vocês verem qual é a ideia. Aí eu vou lá, consigo a camiseta. E a minha assinatura, como eu falei, a minha assinatura eu posso prometer. Já vale milhões. Vejo pro Guerra também lá, se eu pego a assinatura do presidente, também já é um cara que tá aí. E do porteiro, tá ótimo. Tá, beleza. Feito. Fechou? Isso aí também. Se quiser do Pelé, eu sei fazer. Delei, só a última. Presidente do Grêmio, podemos sonhar ainda com... Eu sempre vou sonhar com tudo no seu tempo, eu sou jovem ainda, mas é um sonho que eu tenho. Mas para esse sonho também é preciso que os sócios gremistas me queiram lá, né? Como eu digo sempre, eu não sei, acho que minha vida inteira para tudo eu preciso ser votado. Agora até para estão fazendo aí um negócio de lá, negócio de do time do século, sei lá, tem que ser votado. Querem me derrubar. Tem que ser votado pro sócio? Por sócios? Não, por qualquer gremista. Então essa loucura aí, tudo é voto, cara. Não tem jeito, não tem como fugir. Derlei, foi um prazeraço, muito obrigado pela presença tua mais uma vez aqui. E quando passar por Ijuí, a casa é tua, tá sempre à disposição aqui. Obrigado. Até porque é um gremistão nosso aí, então, acima de tudo. É isso aí. Abraço.